Ei pessoal, na última vez começamos uma nova série sobre como estudar a Bíblia e falamos sobre como o primeiro passo era preparar o cenário. Discutimos a importância de preparar o corpo, a mente e o coração. E agora vamos falar sobre o passo 2, que é lançar a fundação. Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, pulamos direto para a leitura, o que pode ser bom às vezes, mas também pode ser um problema se avançarmos muito rapidamente. Agora, se você está construindo uma casa, a primeira coisa que você pode precisar fazer é lançar a fundação. Por quê? Porque se você não focar no solo primeiro, tudo que você construir cairá. E não importa se as paredes, as portas e as janelas estão retas. Se o solo estiver instável ou se a fundação estiver torta, toda a casa ficará comprometida também. O mesmo é quando você estuda a Bíblia. Antes de começar a ler, você precisa lançar a fundação. E você pode fazer isso respondendo estas 5 perguntas. Quem, o que, onde, quando e por quê. A primeira é quem. Antes de começar a ler um livro da Bíblia, você precisa fazer umas pesquisas primeiro e depois responder algumas perguntas específicas, como quem é o autor do livro, para quem o autor está escrevendo, em outras palavras, quem é o público e quem são os personagens envolvidos na passagem. Muitas vezes podemos ler livros como Efésios, Filemão, Tiago, 1 Pedro e pensar, sim, esses são ótimos livros. Mas precisamos lembrar que eles não são apenas livros. Eles eram cartas escritas para alguém, para outra pessoa com um propósito específico. Então certifique-se de descobrir quem é o autor, quem é o público e depois identifique quem são os personagens no livro. A próxima pergunta é o que? O que está acontecendo no livro? O que o autor está passando? O que o público está passando? O que os personagens estão passando? Ou qual é o contexto histórico? Em outras palavras, houve algum grande evento histórico que aconteceu enquanto este livro está sendo escrito? Esta é uma pergunta importante a ser respondida, porque dá a você uma perspectiva do que está acontecendo. Depois da pergunta o que, você faz a pergunta onde. Onde os eventos estão acontecendo? Em que região? Estamos em Israel? Em que cidade? Os personagens estão viajando para algum lugar? O que você sabe sobre os lugares mencionados? Se precisar de ajuda para responder essas perguntas, você sempre pode consultar em Bíblia de estudo que tem mapa. Então você tem o quem, o que, onde e agora você tem a pergunta quando. Quando este livro foi escrito, você precisa lembrar que Elias, Moisés, Paulo, José, filho de Jacó e o rei Davi são todos personagens diferentes que viveram em períodos diferentes. Então antes de ler, você precisa se perguntar, em que período de tempo está o seu livro? Em torno de que data o autor escreveu este livro? Responder essa pergunta ajuda a entender a linha do tempo dos eventos bíblicos. E finalmente, depois de responder essas perguntas, você tem a última, que é a pergunta por quê? Que provavelmente é a mais importante. Por que este livro foi escrito? Por que o autor escreveu o livro? Por que é tão importante? Por que o livro está na Bíblia? Esta pergunta examina o propósito do livro. Sei que isso parece muita informação e você pode precisar assistir a este vídeo novamente para ver todas as perguntas. Mas responder a essas perguntas é absolutamente crucial se você quiser aprofundar sua leitura da Bíblia. E para dar um exemplo, vamos olhar para o livro de 2 Timóteo. O autor deste livro foi Paulo, que estava escrevendo para um de seus melhores amigos, Timóteo. Enquanto Paulo escrevia esta carta, era por volta de 66 a 67 depois de Cristo. Durante a perseguição de Nero, quando o cristianismo foi considerado ilegal pelo governo romano. Então os cristãos estavam morrendo por sua fé ao redor deles. Paulo estava na prisão enquanto escrevia, e uma coisa que Paulo repete consistentemente ao longo desta carta é a resistência. Ele escreve para encorajar Timóteo a suportar dificuldades, dores e sofrimentos. E Paulo escreve isto para Timóteo, porque Paulo sabe que seu tempo está chegando ao fim. E ele será executado em breve por sua fé. Veja, com este pequeno parágrafo, consegui responder as perguntas quem, o que, onde, quando e por quê. Paulo escreveu durante a perseguição de Nero, na prisão por volta de 66 a 67 depois de Cristo. E ele escreveu para encorajar Timóteo a suportar dificuldades. Assim como Paulo está fazendo agora, responder esta pergunta é importante porque dá contexto ao livro. Se você ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Veja, se você ler este versículo sem responder as perguntas quem, o que, onde, quando e por quê, você pode pensar que este é um versículo bonito e pode pensar: uau, eu não deveria temer, Deus nos deu um espírito de poder.
amor e uma mente sã. Mas se você responder as 5 perguntas, isso adiciona peso quando Paulo escreveu: Deus não nos deu um espírito de medo. Ele estava no corredor da morte, prestes a morrer. Você consegue imaginar o medo durante a perseguição de Nero? Você consegue imaginar a preocupação e a ansiedade? Isso pode fazer você esquecer quem Deus é. É por isso que Paulo diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Paulo foi capaz de dizer isso na prisão, no corredor da morte. E se você pesquisar 2 Timóteo, saberá que esta é a última carta escrita por Paulo. Então, parte das últimas palavras de Paulo para Timóteo, para a igreja, foi não temer, mas lembrar que Deus lhe deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Em outras palavras, Deus lhe deu tudo o que você precisa para passar pela situação que você está atualmente, não importa o quão desanimador ela possa parecer. Então, você entende a importância de lançar a fundação? Fazer isso, você consegue obter o contexto e tirar mais proveito da passagem. Sei que isso parece muito trabalho, mas você precisa responder essas perguntas se quiser lançar uma fundação sólida.